Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, vamos conversar sobre amizades que fazemos ao imigrar. Aquelas que viram nossa rede de apoio, nossa família escolhida, nosso ombro e nosso colo quando mais precisamos. Para esse papo, eu recebo duas convidadas que moram e se conheceram na Inglaterra, a Isabelle Fogaça e a Shalimar Milcher. A Isa é paranaense e é mãe da Liz, de 8 anos, e da Lia, de 2 anos, e em breve de um terceiro bebê. A Shalia é carioca e mãe do Gabriel, de 11 anos. Ambas são advogadas de formação e atualmente se dedicam à maternidade e à colaboração do Instagram Mães na Inglaterra. Isa e Shali, sejam muito bem-vindas. Obrigada, eu sou a Isa e é um prazer estar aqui hoje. Espero que seja um bate-papo bem legal. Uma honra, Giovana, obrigada pelo convite. A gente está bem feliz de estar aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo legal e produtivo para todo mundo. Obrigada, gente, obrigada por toparem. Mas vamos então começar do começo com vocês, né? Como foi para vocês o processo de sair do Brasil e o que motivou a mudança? Eu sei que a maioria das pessoas falam, eu não me sentia segura, violência, mas tirando esses fatores, teve alguma coisa que impulsionou a saída de vocês? Bom, no meu caso, eu não foi nada em relação à violência ou à falta de dinheiro, alguma coisa nesse sentido, né? Eu, na verdade, mudei primeiro para Portugal porque o meu marido morou, acho que 9 anos por aí, em Portugal. Então ele queria muito voltar e a gente simplesmente decidiu que ia voltar, e ele ia voltar e eu ia pela primeira vez para lá. Então a gente foi para Portugal e depois de 2 anos morando lá, a gente veio para Inglaterra. E assim, como em Portugal a gente não se deu muito bem, a gente ia voltar para o Brasil e então resolveu vir para Inglaterra. Foi por isso que a gente teve essa decisão de vir para cá. Então, no nosso caso, o meu marido tem cidadania portuguesa e na época ele trabalhava para uma empresa nos Estados Unidos, tinha uma proposta de ir para os Estados Unidos, só que com o Trump no governo estava super difícil da empresa contratar, de visto. A segunda opção era o Canadá, para Calgary, e a mesma coisa, difícil de tirar o visto, ia demorar, e daí a gente chegou à conclusão que ele poderia abrir o LinkedIn dele e tentar, né, vamos participar de algum processo seletivo, vamos ver o que acontece. E na época, ele participou de um processo seletivo para uma empresa na Polônia e uma empresa aqui na Inglaterra. E ele fez o processo seletivo do Rio mesmo, acabou passando. E foi uma surpresa pra gente, porque a gente não achava que ia ser tão rápido. E eu me lembro que deram 60 dias pra gente se mudar. Então, a gente começou a ver tudo. Eu não tinha noção de nada. A gente não foi para Londres, a gente foi para uma cidade do interior, cerca de 45 minutos de Londres. E tudo que eu vi para morar lá foi indicação de Facebook. Eu conheci uma moça no Facebook que me ajudou com um apartamento, me disse onde ela morava, me disse onde a filha dela estudava. E daí a gente veio. Foi bem assim no escuro. Ele veio com um trabalho, mas a gente não conhecia ninguém. E como que foi o começo pra vocês? Teve alguma coisa que pegou emocionalmente falando pra vocês? Uma dificuldade que vocês talvez não estavam esperando e falaram, opa, nossa, não achei que isso aqui ia acontecer comigo? No meu caso, não. Eu acho assim, logo de começo. Porque quando eu morei em Portugal, as coisas estavam bem mais difíceis para nós lá. Mais do que no Brasil. No Brasil, a gente tinha uma vida muito melhor, aliás. Então, quando a gente veio para cá, a mudança foi bem... Primeiro, para Portugal, foi uma mudança bem drástica, mas uma queda, né? No nosso
modo de vida, né? E quando a gente veio pra cá, foi o contrário. E, assim, tirando essa parte de que aqui estava melhor financeiramente, etc., eu acho que depois de alguns meses foi a questão da amizade, assim. Porque os ingleses são pessoas mais fechadas. Tinha a questão do inglês que, apesar de a gente saber falar inglês, quando você chega num país que só fala inglês, é totalmente diferente, né? Não é igual ao inglês da escola de inglês do Brasil. Então, foi assim... Acho que é amizade mesmo, né? Agora, pensando melhor, talvez seja essa parte. Que eu moro numa cidadezinha, desde quando eu cheguei, eu tô na mesma cidade. E ela é muito de interior. Ela tem, no máximo, 15 mil habitantes. Então, eu pensei, eu nunca vou encontrar uma pessoa brasileira aqui, nessa cidade. Então, acho que a primeira dificuldade foi essa. Então, a gente estava acostumado a morar no Rio, capital. Eu morei a vida inteira na Zona Sul, depois eu fui morar na Barra, que a gente saiu de inteiro, muita coisa para fazer. O meu filho já estava na escola desde 1 ano e 9 meses, então tinha os mesmos amigos, festa, convite para ir para casa do amigo, para a casa de outro amigo, viagem, muita coisa. E a gente veio morar numa cidade pequena do interior da Inglaterra. E apesar de eu sempre querer morar fora, eu tinha muito essa visão romantizada de quem mora fora. Eu ouvia relatos que a Inglaterra tudo é muito melhor que o Brasil, a escola é melhor e tudo mais. E quando eu cheguei, eu sempre gostei muito de gringo. Eu cheguei a estudar 1 ano numa escola no Rio, que era uma escola internacional, e eu tinha amiga espanhola, amiga italiana, então eu fiquei com essa lembrança. E quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu vou encontrar as mães da escola, vão ser minhas amigas, e eu vou na academia, e vou fazer amizade na academia. E eu já tava com tudo isso, assim, super, super fácil de me enturmar aqui. Eu sou uma pessoa bem extrovertida. E foi um choque de realidade, porque eu cheguei na escola e ninguém falava comigo. As mães super fechadas, assim, super antipáticas. A professora, a diretora... E essa moça que me ajudou quando eu conheci no Facebook e a gente foi se falando, foi muito legal porque assim que a gente chegou aqui na Inglaterra, ela foi encontrar com a gente. A gente morava no mesmo condomínio, então eu me lembro que a gente chegou, ela falou, tô vendo vocês chegando, vamos almoçar. Então foi muito legal, porque a gente encontrou com ela fala português, as filhas nasceram aqui na Inglaterra, mas entendiam um pouco de português, regulavam de idade com o Gabriel, então foi um acolhimento muito legal. Mas assim, eu romantizei demais a vida no exterior, eu quebrei muito a cara. Eu lembro que eu falei com meu marido, olha, não tem como ficar aqui, porque é uma cidade muito pequena, tudo fecha cedo, 5 horas já estava tudo fechado. E não tem, quero morar em Londres, quero ir para outro lugar. Enfim, foi nesse modelo. Depois de 10 meses morando nessa cidade, a gente foi para uma cidade com uma estrutura um pouco melhor, né? Com shopping, com mais coisas para fazer. E aí eu passei a gostar mais. Assim, as pessoas na atual escola do meu filho não são super friendly, mas têm uma abertura maior, são mais simpáticas. Então, assim, eu me identifiquei mais onde eu moro agora. Mas foi assim. Eu ia comentar uma coisa que a Shari estava comentando. Eu moro na mesma cidade, a minha filha estuda na mesma escola desde o começo. Mas eu não senti, assim, essa parte que a Shari sentiu de serem pessoas fechadas e antipáticas. Na verdade, eu senti muito acolhimento até, assim. As mães tinham já um grupo do Facebook, então eu conversei com elas e tal. Porém, a minha barreira é que, assim, a conversa delas é formal e acabou. É a questão da escola, é a formalidade. E aí, assim, de todas as mães que eu conheci nesses anos, né, que são as mesmas mães até agora, só uma delas é que eu consegui um pouquinho mais de contato. Então, assim, eu também, igual a Charlie, sempre fui muito comunicativa e sempre quis participar do grupo, mas uma hora eu desisti. Eu falei assim, as inglesas não são comigo, assim. É muito raro, eu acho, pra mim, encontrar uma inglesa que eu realmente fale, nossa, essa eu quero ter uma amizade. É bem difícil.
Mas eu acho que isso acontece né? muito, né, gente? Não é só na Inglaterra. Eu sinto que as pessoas que estão aqui, nasceram aqui, têm a vida aqui, elas já têm um ecossistema que funciona muito, né? E aí, pra que abrir a porta pra um estranho, né? Eu sinto muito isso. Já tenho meus amigos da infância, já funciona do jeito que tá. E brasileiro não, brasileiro sempre tem espaço pra mais um. Vamos fazendo amigo, vamos fazer amigo. E eu acho que é uma dificuldade muito grande, não só de vocês, mas de muita gente, assim, fazer amigos locais. Claro que, né, a produtividade, falar a língua ajuda muito, porque daí você consegue se mostrar pro mundo, né? Mas quando você não fala a língua direito, você já fica meio assim, né? Nossa, como que eu vou fazer amizade? Daí as pessoas não são tão abertas. Quando você vê, você tá realmente, assim, num lugar de, nossa, não tenho amigo. Aí a gente até se questiona se é a gente o problema, né? Mas na verdade não é. A gente só tá num ambiente que é muito diferente da gente. E é o que vocês estão falando, até a formalidade, né, gente? A gente tá pegando nosso filho na escola, a gente não precisa ser formal, né? A gente pode marcar das crianças brincarem, mas parece isso um grande evento, né? Eu não sei se vocês sentem isso até hoje, ou se foi mais no início também, ou até hoje, assim, eu já entendi que não vai rolar e é isso. Eu sinto que sempre é um grande evento também, como você falou. Eu não vejo, assim, nenhuma das... Assim, talvez entre elas, talvez sim, mas assim... Não que eu sinta um preconceito comigo, não é isso que eu quero dizer. Mas acho que é a questão cultural mesmo. Eu não... Eu sinto exatamente isso. Não consigo abertura. Eu acho que é bem difícil. Eu vejo que entre elas mesmo não tem tanta abertura assim deles saírem e fazerem coisas juntos como a gente faz entre nós brasileiros. Então, eu concordo com você. Acho que é exatamente isso. Eu vou colocar um outro ponto de vista que eu não sei se é só meu ou se a Isa e a Giovana também vão concordar. Eu acho que eles não têm interesse de se abrir, de conhecer o outro, de ver como que é legal uma cultura diferente, como pode ser interessante você ter um relacionamento de amizade com pessoas de culturas diferentes que têm interesse em aprender mais da sua cultura britânica ou de outro país. No nosso caso, eu sempre gostei muito. O que eu acho mais legal de morar fora é você ter a possibilidade de você conhecer pessoas de outros países e você poder a religião, como funciona o seu dia a dia, o que você costuma fazer, como que é a festa, como que são os bank holidays aqui, por que eles são celebrados, é muito rico culturalmente. Então, eu acho que eles não têm esse interesse, de um modo geral. Eu acho que, mas não só porque nós somos forasteiros, é só porque eles não têm entre eles. É um modo de vida muito diferente. E eu não sei se vocês vão concordar também. Aqui, a rotina das crianças é muito diferente. Eles acordam muito cedo. Quando a criança é pequena, eles vão dormir 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. E por mais que no verão você tenha sol até 10 da noite, não existe criança estar na rua até 10 horas da noite. Pelo menos onde eu morei, onde eu moro, eu não vejo isso. Então, você sair com uma criança, sabe, no mercado, 9 horas da noite, mas o que essa criança está fazendo 9 horas da noite na rua? Então, eu acho que isso influencia bastante também. Eu acho que eles são... No caso, bom, a gente tá falando dos ingleses porque a gente mora aqui, né? Mas eu acho sim também, concordo com a Charlie. E a gente vê isso até na língua, né? Porque quem fala inglês não tem interesse em aprender outras línguas, como nós que falamos outras línguas. Além do inglês, a gente quer aprender outras línguas, né? E eles não, já tem o inglês já é o suficiente. E eu acho que na cultura é bem parecido mesmo também. Agora a questão que a Charlie falou de ir dormir tarde, etc. Eu não vejo muito assim aqui, onde eu moro. Eu tenho até uma amiga da minha filha que é britânica e é minha vizinha. Eu tenho que mandar ela embora, porque 9h30 da noite e a criança tá aqui dentro da minha casa ainda. Aí eu tenho que mandar ela embora. Mas assim, eu acho que quando é mais novo, né, que a minha já tem 8 anos, talvez quando seja mais novo, talvez tenha essa cultura. E eu vim de Portugal, e lá em Portugal era 11 da noite, tava todo mundo na rua ainda, né? No verão. Então esse choque também eu senti aqui, de pessoal ir pra cama, ir pra casa, tudo bem mais cedo, né? Do que normalmente a gente vai. Sim, e tem 2 pontos, eu acho, assim. Eu tenho amigos canadense,
E todos eles falam, assim, é muito difícil se abrir. Mas no momento que eles se abrem, você conhece pessoas muito legais. E todo o feedback que eu tenho de amigas minhas que são daqui, elas sempre falam, cara, é muito legal ser sua amiga. Porque você é muito aberta, você conversa sobre tudo, você quer ouvir muito. A gente é muito empático, né? Brasileiro é muito empático. E ela fala, meus amigos aqui, parece que eu tenho uma superficial, eu não consigo falar sobre os meus problemas porque parece que não é relevante pra eles. Ela é canadense, nasceu aqui, mora aqui. E eu falei, nossa, sério? Porque comigo é sempre assim com minhas amigas, assim. Eu não tenho amiga, se não é conhecida, né? A gente consegue categorizar como brasileiro. É minha amiga e eu vou falar sobre tudo e nada, mas eu também não vou falar nada com essa pessoa ou um pouquinho de cada coisa pra uma pessoa conhecida. Para eles, assim, parece que ou é tudo muito superficial e quando você passa essa barreira, parece que é até um pouco assustador para eles, assim, de, não, muita intimidade. Às vezes tem essa questão, assim, de... E eu digo isso até pelo meu marido é francês. Às vezes eu falo, mas você perguntou? Ele, não perguntei nada. Eu, mas por que não? Ele, porque não é problema meu. Eu falei, gente, mas ele tava te contando. Ele falou, mas se ele não contou é porque ele não queria contar. E é uma coisa muito, é uma realidade muito diferente, né? Mas a gente ia perguntar, mas por quê? O que aconteceu? Já ia querer saber o relatório todo. Mas na cabeça dele, assim, mas se ele não me contou o relatório todo, eu não perguntei também, porque não quis contar. Então eu acho que é mais, assim, a questão da gente gostar muito de relações não superficiais. E a gente ficar, assim, numa cultura que a gente não se encaixa 100%, mas a gente precisa se encaixar, porque a gente mora aqui. E fica nesse limbo, né, de amizades que a gente não consegue profundamente fazer algumas vezes. Tem vezes que sim, mas tem vezes que não. E o ponto que a Charlie trouxe, eu acho que é muito do inverno, gente. Porque aqui, do verão, hoje que tá um sol e tal, tem criança jogando bola até agora. Mas no inverno, assim, 3h30 acabou, 3h30 tá todo mundo na rua, tá todo mundo em casa. Parece que todo mundo janta às 5 horas, literalmente, e vai dormir às 7. E aí você fica, gente, mas são 7 horas, eu nem tomei banho ainda, sabe? Então eu acho que, pelo menos aqui no Canadá, tem a questão do inverno. Que quando é inverno, acabou. Assim, 4 horas, 5 horas já não tem mais ninguém na rua. Mas no verão também tem a diferença de estar todo mundo na rua. Eu não sei se aí também faz sentido por essa questão da estação. Não, aqui, eu não sei o que a Isa vai achar, mas assim, vou dar um exemplo. Por exemplo, as atrações básicas turísticas, a Torre de Londres, Palácio de Buckingham, 5h30 tá fechando. No verão, auge do verão, cheio de turista. Então, assim, não consigo entender por que fecha tão cedo. Às vezes você quer comer num pub em cidade... Londres não, que é diferente, mas outras cidades, 5 horas, 5h30 da tarde, tá tudo fechado. Então, assim, eu ainda tá muito enraizado neles, esse negócio de jantar muito cedo, até mesmo porque eles não almoçam. Então, eu acho que eles querem jantar cedo, querem que as crianças durmam muito cedo para poderem ficar sós, mas assim, não consigo entender. É claro que não é. Eu acho que assim, a grande maioria daqui, mas você tem famílias que pensam diferente, que tem uma outra estrutura, outro estilo de vida, mas no modo geral eu acho que é isso. Eu acho que essa questão que a Charlie falou do comércio mesmo ajuda muito, né, a ter essa... Cada um vai pra sua casa e não tem esse contato, né? Claro que aqui tem aquela cultura do pub, né, que os homens vão pro pub e ficam até tarde. Mas a questão da família mesmo, né, os locais, os cafés, por exemplo. Na minha cidade tem um café aqui que ele abre 10 da manhã e 2 da tarde já tá fechando. E eu moro próximo a Manchester, né? E o maior shopping de Manchester, no domingo, ele fecha 6 da tarde. 6 da tarde no domingo. Então, é um choque, sim, pra gente, né? Porque onde a gente morava era até 11 da noite, por aí, sei lá, meia-noite. Então, realmente, isso contribui para deixar as pessoas mais em casa, né? Mais em casa não, mas mais sem esse contato, né? Sim, até porque, né, se o mercado fecha às 5, a atração turística fecha às 5, o cinema fecha às 5, shopping também, você vai fazer o quê depois das 5? Você vai pra sua casa. Então não existe realmente espaço pra interação social depois das 5, né? Aqui, em Montreal, pelo menos, tudo fecha às 5 de sábado e domingo. E eu sempre falo pro meu marido, cara, mas é o momento que as pessoas têm tempo de fazer as coisas, de sair, e às 5 tá fechado. E aí, na fase de criança pequena, que ainda faz soneca,
à tarde, não sei o quê. Tipo, você só tem de manhã e pós-soneca. Só que às vezes pós-soneca é 3 da tarde, até você sair de casa, até você fazer as coisas. Você não faz mais nada no sábado, né? Então, aí o verão ajuda, porque tem um parquinho que é aberto e tudo mais. Mas no inverno é assim, acabou. Então, acho que essa questão cultural realmente deve... Assim, deve não, pesa muito pra todo mundo, acho. Só quem tá acostumado com isso, né, que é o caso delas, das inglesas, dos ingleses, deve ser ok pra eles, né, porque também eles não conhecem outra vida, né. Foi o que você falou, Isa, onde vocês moravam era diferente, então você sabe o que comparar. Mas quando você nasce nesse sistema, meio que assim, é isso, né, você acaba aceitando. Mas, falando de amizades, então vamos falar de vocês, né? Como vocês se conheceram. A gente já entendeu que as inglesas não teremos amizade com o inglês. Mas a gente tem entre vocês, né? E temos o Instagram junto. Então me conta como vocês se conheceram. Conta aí, Charlie. Então, eu sempre gostei de Facebook e Instagram, eu gosto de conhecer pessoas. Eu acho que a rede social é muito bacana nesse ponto. É claro que você tem de tudo no Instagram, tem de tudo no Facebook, mas você encontra gente legal, você troca ideia, você conversa. Aí eu acho que foi até a Isa que me adicionou. Eu tô me lembrando disso. E aí via os stories, comentava alguma coisa da vida dela. Enfim, né? A gente meio que se falava bem por alto. Se a gente pegar a conversa de Tigre e Isa, a gente vai ver. Acho que foi você que me adicionou. Fala aí você mesmo, porque eu tô com 2 crianças e grávida, então eu tô sem memória. Tem memória boa. Então acho que você me adicionou. E aí tem um Instagram chamado Mães na Inglaterra. E as meninas que administravam esse Instagram, eu segui, elas me seguiram de volta. E de vez em quando eu via as coisas, via as pessoas em comum, enfim. Esse Instagram ficou inativo durante um tempo. E depois ele voltou. Aí eu falei, que legal que voltou, só que tinha mudado as administradoras. E as administradoras, uma delas era a Isa, tava a Jai, né? E tava a Tamires. Eu conheci as 3 de Instagram, de conversar no Instagram, de bater papo. E aí eu falei, poxa vida, gente, vocês não estão precisando de outra colaboradora, não? Porque eu tenho tempo livre, eu gosto de escrever, é hobby mesmo, me divirto com isso. Aí as meninas falaram, então você pode entrar. Eu falei, que bom, então eu entrei. E aí eu entrei, e aí tava eu, a Isa, a Jai e a Tamires. Um tempo depois, a Tamires e a Jai saíram por motivos pessoais, estavam outras atividades para fazer, enfim, ficamos nós 2. E aí a amizade, né, foi se juntando. Só que a gente não se conhecia pessoalmente, né? A gente se falava, até mesmo porque a Isa mora lá para perto de Liverpool e eu moro mais para perto de Londres. E aí, ano passado, ela falou assim, Charlie, eu tenho uma proposta para você. Eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, só que o aeroporto fica aí mais perto de Londres, o meu voo é de manhã muito cedo. Será que eu não posso dormir na sua casa? Você pode? A mais entrona. Eu falei, pode. E aí ela veio, o marido da Isa, ele é faixa preta de jiu-jitsu, meu marido é faixa marrom de jiu-jitsu. E eu falei assim, acho que vai ser uma experiência legal. O Gabriel também é uma criança que gosta de conhecer pessoas, se interagir. E aí foi isso. Ela foi para lá em casa. Sim. E aí, desde então, vocês sempre trocaram figurinhas, mas eu acho que se ver pessoalmente faz muita diferença, né, na conexão online. E deve ter mudado muito a relação de vocês, né? Faz, eu acho até da nossa família, eu acho, assim. E aí todo mundo virou amigo, sabe? A minha filha com o filho dela, da Charlie, eu e a Charlie, o meu marido com o marido dela. Eu acho que virou, assim, uma amizade de família mesmo. E a gente se fala todos os dias, não necessariamente. A gente nem dá oi, nem tchau, mas não existe oi e tchau. Não, só pra bater papo, contar coisas incendiárias. Então, isso foi muito legal. E aí, assim, é fácil quando as famílias se dão bem, né? Os maridos se dão bem, os filhos se dão bem, então acaba fluindo melhor. Aí a gente foi encontrar com a Isa no começo do ano, né? Que a gente subiu aí pra Manchester. A gente se encontrou em Birmingham também, uma vez. A gente se encontrou umas 4 vezes até agora, eu acho, sim, pessoalmente, né? Uma coisa que eu acho mais legal, assim, entre eu e a Charlie, que até hoje a gente nunca falou sobre isso, nem no Instagram e nem em nenhuma outra live, alguma coisa assim, é que nós duas somos muito iguais e muito diferentes.
Tipo, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que tem coisas que a gente concorda 100%, a gente discorda 100%. E mesmo assim, o nosso Instagram só cresceu. Desde quando a gente tá juntas, assim, o Instagram nunca teve uma parada, sempre tá crescendo, crescendo e evoluindo. E mesmo com essas diferenças que a gente tem, eu acho muito legal isso. São vários pontos de vista que a gente. Muitas coisas convergem positivamente, outras coisas ela fala uma coisa completamente diferente do que eu falo e a gente se organiza assim. E uma coisa legal do nosso Instagram é que a gente não tem hater. Isso eu sempre gosto de falar. Que é uma. Quando você tem um Instagram, sempre tem, né? Aquelas pessoas que vão lá, vai dar uma alfinetada e tudo mais. E eu falo isso, a gente não tem hater. Ou então, ou a gente é muito legal, ou a gente é completamente sem graça, né? Porque. Não, mas é um fato. Quando a gente se expõe online, a gente sempre tá sujeita a críticas, né? Comentários construtivos, mas também a muitas críticas. E que bom que vocês não têm nenhum hater pra falar, enfim, que bom. Fico feliz. Mas eu acho que... Eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu acho que sempre as amizades, quando a gente passa fases próximas ou similares, ajudam, né, as conexões. Então, vocês têm os 2 pontos em comum, que é a maternidade e a vida na Inglaterra. Acho que a vida na Inglaterra já falamos. Mas como que é a questão da maternidade? Existe algum... É um tópico frequente na vida de vocês? Bom, Isa, você tá grávida do 3º filho. Charlie, você tem o Gabriel, que já tem 11 anos, então existe aí uma diferença, né? Mas vocês acham que a amizade de vocês ajuda vocês nessa questão da família, do maternar longe do Brasil? Eu acho que ajuda muito, porque as questões envolvendo a maternidade são sempre as mesmas, né? Você tem, por exemplo, o Gabriel tá com 11, só que ele já passou pelos 8. E aí, agora ele está com 8, então coisas que ela faz, o Gabriel já fez. Então a gente conversa sobre isso, sabe? E como a escola aqui é muito diferente, a gente sempre fala assim, a escola na Inglaterra é muito diferente da escola do Brasil por milhões de motivos. Mas também tem as variantes da escola da Liz, na verdade, só, e a escola do Gabriel. Então a gente está sempre trocando. Como é que foi? Como é que é? Como é que foi essa questão? Como ela está se comportando? Como é que está sendo a amizade da sua filha com as outras crianças? Como é que foi a festa? E a gente vai trocando muita informação. Porque, né, são várias nuances. Eu não sei se você sente isso no Canadá, mas são várias nuances, assim, são várias coisas bem do dia a dia mesmo. Coisas bobas que a gente está falando. A gente está falando de cake sale com ela. Eu falei, Isa, vai ter o cake sale lá da escola, estamos precisando juntar dinheiro para a festa do 6º ano. Aí assim, mas nunca teve isso aqui na escola da Liz. E aí a gente estava trocando, poxa, mas de repente a escola da Liz tem uma condição financeira melhor que a escola do Gabriel, então eles não fazem esse tipo de evento. Então, assim, é bem interessante. Eu acho que... Bom, primeiro sobre isso, é engraçado, né? Porque às vezes a Charlie fala alguma coisa ou eu falo alguma coisa que... Como assim? Existe isso que nem nós mesmos sabíamos, né? Que sabíamos que era assim aqui na Inglaterra. Mas eu acho que sim, a maternidade Bom, eu tenho contato com muitas mães e mesmo online com a Charlie, eu acho que ajuda muito essa questão também de o Gabriel ser mais velho. Eu até brinco com ela, falo assim, vai fazendo as coisas que eu vou aprendendo com você. Então eu acho que ajuda muito, muito mesmo. E mesmo assim, às vezes a gente desabafar, né? Acontece alguma coisa com o Gabriel, a Charlie desabafa comigo e eu desabafo com ela. E assim vai indo. Eu sou super acostumada a essa amizade online, não tenho nenhum preconceito com, né? Tem pessoas que têm, né? Acho que por ser online não é a mesma coisa, mas pra mim às vezes é até melhor. Tenho mais amizade com a Charlie, por exemplo, do que alguma amiga que eu tenho que é presencial aqui perto de mim. Tenho muitas seguidoras no Mães que ficaram amigas nossas, né? A gente fala Sim. sempre. E também trocamos ideia e também pedem dica. E também, às vezes, as pessoas chegaram há pouco tempo, então as crianças não estão na escola, então a gente tenta ajudar e acaba ficando amiga mesmo. Tá adicionando o perfil pessoal e a gente vai conversando sobre outras coisas, super paralelo ao Mães. Sim.
E eu acho que esse fator que a Isa falou do online tem um peso muito grande para quem mora fora. Eu acho que talvez as pessoas que estão no Brasil talvez não entendam. Como que eu vou fazer amigo se não é pessoalmente? Mas a nossa vida é online, né? Se a gente some online, a gente não fala com família, a gente não fala com ninguém que tá no Brasil. Então, eu acho que essa força do online, pra quem mora fora, é muito potente. E às vezes é só uma palavra, né? Assim, eu lembro de mandar um menu da escola do meu filho pras outras mães que têm filho na mesma idade, mas em outras escolas. Gente, eles comem mais ou menos a mesma coisa na escola do filho de vocês? Porque eu queria saber se o que o meu filho tava comendo era mais ou menos aquilo mesmo. Não, é assim, é aqui, assim, a cultura. Não vai ter refeição balanceada em todas as refeições. Então tá bom. Porque às vezes a gente acha que é a escola, né? A escola do meu filho. Mas como que eu vou saber se eu não falo com outra mãe, né? E às vezes essa troca realmente é online e ajuda muita gente até pra tirar aquela pulguinha atrás da orelha que também teria no Brasil, né? A gente também teria. Só que talvez a diferença é que a gente chamaria uma amiga pra um café. E aqui a gente não precisa fazer isso. A gente manda uma mensagem online e a gente se conecta com pessoas que, enfim, não estão necessariamente na minha casa, mas estão no meu celular e prontas pra ajudar, né? E nessa questão do maternar, teve alguma situação, algum perrengue aí de um dos lados que vocês conseguiram meio que se ajudar pra resolver? A gente sempre tá se ajudando com conselhos e tal, mas assim, alguma coisa específica, eu não lembro agora. Algum perrengue, alguma coisa. Vê se você vai concordar comigo, né? Às vezes, situações na escola, como que é feita a punição ou como não é feita a punição envolvendo os casos de bullying. E aí sempre fala, Isa, aconteceu isso com o Gabriel. E fui falar com o professor não resolveu. Falei com a diretora não resolveu. E aí resolvi falar com o pai de cada criança, né? Lembra que eu contei isso pra você? Sim. E aí resolvi do meu jeito e não sei o que, não gostou. E aí ela fala, não, aqui com a Liz, né? Aconteceu alguma coisa parecida com a Liz também. Aconteceu, na escola da Liz, a professora dela não é muito legal esse ano. E aí eu quase tirei ela da escola e nada aconteceu com ela de grave, mas acontecia com os amigos dela. Mas acabei que não tirei ela da escola porque ela não quis. Mas eu lembrei, assim, de uma coisa que eu acho que eu ainda não fiz, mas eu sempre vejo a Charlie e isso me ajudou muito, porque eu também tô aprendendo, né? Eu nunca vivi a maternidade aqui, nem sem filho também, eu já vim pra cá com filho. Então, o que eu vejo é a questão da escola mesmo, essa questão do você ter que se matricular um ano antes. Você tem que decidir qual escola que você vai, tem que escolher 3 escolas. Então eu fico acompanhando a Charlie ali, porque eu sei que daqui a, acho que 3 anos, a Liz vai ter que fazer isso também. E na verdade tudo um ano antes. Coisas que eu não sabia, né? Então eu tô aprendendo com ela. Isso é em relação à escola secundária. As crianças aqui, quando terminam o 6º ano, elas vão para a escola secundária no 7º ano. Só que você tem que começar a ver escola no 4º ano. Você começa a ver as escolas, fazer a visitação. No 5º ano é oficialmente para você escolher 3 escolas que você mais gostou para o seu filho entrar. E é realmente, o prazo de aplicação, assim, um ano tanto, com antecedência, tanto que o ano letivo aqui vai terminar em julho. Eu acho que algumas escolas secundárias já estão chamando as crianças que vão entrar em setembro para estar com tutor. Olha, é uma confusão que também eu não sabia. E aí, assim, eu sou a novata, né? Entre eu e a Isa, eu que estou desbravando esse mundo da escola secundária. Mas a gente sempre troca, assim. E bom, vamos falar então sobre o Instagram de vocês, mães na Inglaterra. O que o Instagram, né, essa conta, representa para cada uma de vocês? Eu acho que o Mães, pra mim, é uma página, assim, muito importante, muito informativa.
representa a amizade das brasileiras em geral, e portuguesas também, porque tem portuguesas lá também no nosso Instagram, tem pais também no nosso Instagram, mas obviamente, né, o Instagram foi formado para mães, mas a gente acolhe pais, a gente acolhe mães, a gente acolhe até quem não tem filho lá, né, na verdade. Então eu acho que é uma comunidade, assim, muito rica, sempre, como a Charlie falou, não temos haters e sempre temos pessoas elogiando, porque ajuda muitas pessoas, muitas mães que às vezes não sabem o básico, assim, uma coisa simples que às vezes qualquer pessoa sabe aqui, pra gente que chega agora, pra quem chega agora, a pessoa não tem conhecimento. Então, pra mim é muito importante. Eu, às vezes, até falo pra Charlie, nossa, eu tô com 2 crianças, eu tô grávida, e às vezes eu penso assim, será que eu vou conseguir manter a página? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo sair, porque é muito... É um filho, né? Eu acho, assim, que nós adotamos, né? Nós adotamos esse filho, e é muito... É um carinho mesmo que a gente tem, eu acho, assim, pela página. Então, eu acho que a gente não romantiza a maternidade. Eu acho que a gente não romantiza a vida do exterior. Tem vários perfis que você vê e falando que minha vida é muito boa e que eu não tenho perrengue nenhum. E a gente não faz isso. Eu não gosto, particularmente, desse tipo de perfil, porque eu passei por isso. Quando eu estava no Brasil, eu estava fazendo pesquisa. Eu vi todo mundo falando, nossa, a Inglaterra é maravilhosa. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não era assim. Então, a gente tenta trazer a informação do que é verdadeiro, do que realmente acontece. A gente tem muito cuidado para pesquisar o que a gente posta. Não são informações aleatórias. A gente pesquisa, a gente vê, porque tem muita página sensacionalista, que eu também não gosto muito. Para botar terror, alguma coisa assim, para ganhar like, não é o objetivo. E a gente tem uma troca muito legal. Os seguidores são muito legais, vai. Só tem gente boa lá, sempre conversam, aí a gente bate papo. É um prazer fazer, assim, é uma coisa que eu fico pensando, cara, o que a gente pode colocar de informação que ainda não tem, alguma coisa que seja importante para todo mundo, ou relacionada à maternidade, ou vida no exterior. A gente sempre tenta colocar esses 2 assuntos para não ficar sempre repetitivo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, não é uma página que você vai ver só maternidade, só humor, só falando de um determinado tema. A gente fica polvilhando, a gente traz muita gente bacana para colaborar com a gente, né? Quando é assunto médico, assunto que não é do nosso conhecimento. E assim, eu realmente gosto bastante de escrever humões. Porque eu falei, por favor, me coloquem aí, se vocês estiverem precisando de mais uma colaboradora, eu vou fazer com o maior prazer. E a Isa é responsável pelas artes, porque essa parte das artes não é do meu domínio. Aí eu falo, Isa, pensa em alguma coisa legal, usa criatividade. Então, humor e artes é com a Isa. Ai, perfeito. E, bom, a gente conversou sobre a questão dos ingleses serem fechados e ser muito difícil fazer amizades pessoalmente. Mas vocês têm o Instagram, mas na Inglaterra. E acredito que tenha também dado um conforto para vocês conhecer tanta gente. E aí eu queria saber se, apesar de no pessoalmente não ter tanta abertura, eu acho que online deve ter muita gente legal, como vocês acabaram de falar, mandando mensagem, fazendo amigos. E aí vocês sentem que, de alguma forma, esse Instagram preencheu vocês no vazio que as amizades presenciais abriram esse buraco, assim? Eu acho que sim, principalmente no começo pra mim. Atualmente eu tenho uma comunidade aqui de brasileiras que foram se encontrando, então tem, tipo, acho que mais de 20 brasileiras, né? Umas casadas com ingleses, outras com brasileiros. Mas no começo, o Instagram pra mim era ainda mais, assim, importante, envolvente e tal. Porque realmente eu também fiz... A própria Tamires, né? Eu conheci ela no Instagram, começamos no Mães e depois a gente se conheceu. E acabou que a gente morava perto até. Mas a gente continuou online, a gente se viu uma vez e ficou mais online do que presencial.
Então eu acho que sim, o Instagram ele realmente me acolheu e eu acolhi também o Mães e fiz muitas amizades legais lá. Amizades que com certeza eu vou levar pra vida, né? Como a Chale mesmo. Eu também, eu concordo com tudo que a Isa falou. E assim, é lógico que a gente não tem que acolher, né? Tem 16 mil seguidores lá no Instagram grande, no Instagram tão pequeno, mas não tem como ser amiga de 16 mil seguidores, mas tem pessoas lá que você tem mais afinidade, né? O papo flui, ou então tem a mesma linha de raciocínio, então você acaba tendo papos que saem do perfil do Mães e vêm para o seu pessoal, porque lá é bem, né? Ah, você precisa de uma dica de alguma coisa, eu pesquiso, eu tento ajudar. Às vezes tem seguidora que não tá na minha área, e aí preciso, um exemplo, como é que eu faço para achar uma escola nesse perfil? Deixa eu tentar pesquisar para ver se eu te ajudo, mando o link. Eu tenho o maior prazer em fazer isso. Por quê? Porque eu sei o perrengue que é vir para cá e não ter nenhum tipo de ajuda, porque eu passei por isso. Então, me reconforta ajudar as outras pessoas, mães, pais, avós, que estão passando pela mesma situação. E dentre todos desse universo, tem pessoas que você fica com uma super afinidade, você bate papo mesmo, e aí pergunta como é que tá a filha, como é que foi a viagem, e aí vai uma outra linha. É muito legal. Então a gente pode meio que falar sobre as comunidades brasileiras no exterior, né? Que talvez seja o início aí de. Se você chegou agora, pra quem tá ouvindo a gente, ai, cheguei agora, não tenho amigos, não sei o que eu faço. Então vocês acreditam muito nessa potência de comunidades brasileiras no exterior, seja onde a pessoa esteja, assim. Talvez fique aí como até uma dica, né, vinda de vocês, de procure um Instagram, procure um Facebook pra você fazer conexões e amizades, porque olha aqui, ó, a gente tem a Isa e a Chale que são amigas, mais virtual do que pessoalmente, fazem o Instagram juntas, mas se conheceram online e estão aqui online, e a gente pode sim ter muitas trocas online bem legais e que são muito significativas, né? Não, eu acho essencial, sou bem sincera, eu acho essencial. Quando eu vim pra cá, acho que o Instagram, não sei se estava tão na moda em relação a isso, mas foi pelo Facebook. No Facebook eu pulei pro Instagram. Mas, gente, muita dica legal, muitas pessoas legais. Eu acho que tem que quebrar esse preconceito de que brasileiro do exterior não é legal. Eu acho que tem muita gente que fala, ai não, porque brasileiro que mora fora não é legal. Mas você é brasileiro e você mora fora. Então, né? Eu acho que procura sim Instagram da cidade onde você está morando, procura Instagrams que tenham o perfil que você está procurando, sei lá, dono, crianças de 4 anos, crianças de 5 anos, escola. Entra, porque é sempre legal. Sempre vai ter alguma dica legal, uma pessoa legal. Acho que vale a pena sim. E, gente, tem alguma coisa que vocês fazem, ou entre vocês, pode ser online, pode ser pessoalmente, ou com outras amigas, que fazem vocês se sentirem que vocês criaram um lar, uma sensação de pertencimento? Porque acho que muita gente chega e é sempre assim, né? A gente demora um tempo pra se adaptar. Tem muito, assim, essa questão de cheguei, me adaptei, tô ótima, não existe. Demora, assim, eu diria anos pra gente se sentir parte, né? Se um dia a gente se sente parte. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer pra tentar trazer o sentimento de lar. E a amizade é uma delas. Eu não sei se tem algo que vocês fazem com as amigas de vocês pessoalmente ou até online que trazem esse sentimento de pertencimento, de estou aqui, tô bem, sabe? Tô aqui no meu propósito, me lembro o Brasil de alguma forma. Se você falar o idioma, você tá na Inglaterra, a gente tá na Inglaterra, você só fala inglês. Uma coisa é estar conversando com pessoas que falam inglês, que você se expressa, mas eu acho difícil você se expressar tão bem em inglês quanto em português. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas é muito mais fácil eu ser eu mesma falando em português do que eu em inglês. Então, quando você tá numa comunidade ou com pessoas que falam o mesmo idioma, flui mais fácil. Você consegue se fazer entender melhor. O senso de humor é muito parecido, né? Porque você às vezes tem piadas internas que quem é de fora, quem tem uma outra cultura não vai entender. E eu acho que ajuda você a morar fora.
porque você morar fora, numa cultura completamente diferente, você ficar isolada do Brasil, não ter música, não ter televisão, não ter contato, eu acho que me descaracteriza, né? Você é brasileira morando fora, não é porque eu estou aqui que eu vou virar britânica, a não ser que você tenha uma super identificação com a Inglaterra e goste de tudo que funciona aqui, goste dos horários, goste do ritmo. Mas se você não tem isso, de ter o mesmo ritmo, seguir os mesmos hábitos onde você está morando, você tem que se sentir perto do Brasil. Então, o que eu falo para todo mundo, eu sou brasileira morando na Inglaterra. Então, a gente segue o ritmo brasileiro, a gente faz as coisas como se eu estivesse no Brasil. Seja É. o horário, seja a saída, seja tudo isso. O ritmo de festa, o aniversário do meu filho, o parabéns é em português. E aí, as pessoas que são nossas amigas, que são de outras culturas, acabam gostando disso. Então, a gente tem vários amigos britânicos ou de outras culturas que começaram a se interessar e os amigos do meu filho estão fazendo Duolingo em português. Tem uma amiga britânica nossa que ela pede sempre pra gente cantar o parabéns para ela em português, do Brasil. Então, é muito legal isso. O que eu faço aqui para manter tudo isso online, eu acho que é o que a Charlie falou, conversar em português. Outra coisa é que, assim, talvez seja um pouco chato falar isso ou não sei. Mas é reclamar mesmo. Falar assim, aqui na Inglaterra é horrível. Aí eu e a Charlie reclamamos porque o clima, porque não sei o quê, porque o mercado. Conversar sobre isso, porque eu acho que eu e a Charlie somos bem parecidos nesse ponto. Nós somos muito brasileiras. Então, assim, eu acho que isso ajuda, né? Que aí a gente fala assim, mas lá no Brasil era assim. Daí eu falo, a Charlie fala, né? E eu falo, sim, lá era assim. Então, eu acho que isso, pra mim, mantém essa parte brasileira aí. E aqui o que eu faço, como eu falei agora, estamos com uma comunidade bem grande brasileira, de brasileiras próximas. Então, tem alguma igreja que fala... que algumas meninas vão à igreja, que falam português, que são brasileiros. Nós vamos fazer festa junina agora, fazemos festa de Natal. A gente se reúne sempre para falar português, para as crianças falarem português, que para mim é muito importante. Assim, tanto as minhas filhas como o filho da Charlie falam português. Então, acho que tudo isso, acho que é isso que eu faço, assim. A gente escuta muita música brasileira, a gente coloca desenho animado em português, o Gabriel tá lendo em português, então a gente tá colocando filme em inglês com legenda em português, né, pra poder pegar um pouco como se escreve. Não sei, eu acho que a gente é bem brasileiro morando aqui, e a gente não é só brasileiro, e a gente ainda tá espalhando um pouco do Brasil para as pessoas que não são brasileiras se interessarem. Então eu sempre falo com os amigos da gente, a gente vai pro carnaval, olha outra festa, tava falando de festa julina agora com os amigos. E eu falei, a gente podia ir pro Brasil. E aí você acaba influenciando pessoas de outras culturas que nunca pensaram, Brasil, muito longe. E abrir assim. Mas Sim. é o que eu falo, são pessoas que ou são britânicas ou de outros países que têm uma abertura, uma tendência a se abrir para novas culturas, então não se interessam. Mas é muito bonitinho os amigos do Gabriel falando em português, muito bonitinho. Não, e essa questão da questão da língua, né, passa muito sobre só comunicar, né? A questão da língua é muito mais profunda do que isso. É as pessoas conhecerem quem vocês são, né? Vocês são brasileiras, somos brasileiras, né? Mas não é só comunicar, não é só falar o português ou escutar português. Assim, principalmente quando a gente... Bom, meu filho nasceu aqui, mas no caso da Charlie, que nasceu no Brasil e depois vocês saíram, Isa, você vai ter o seu terceiro aí. É também mostrar pra eles as nossas raízes, né? Assim, ler um livro em português e eles saberem, assim, quem a gente é verdadeiramente, né? Não é só... mas tem que falar com os avós, então tem que... E eu digo isso por mim, porque meu marido é francês, aqui tem 3 línguas em casa. E às vezes eu penso, nossa, eu vou ter que fazer um esforção, assim, pro português, né? Porque não vai partir do meu marido, vai partir de mim. E aí eu penso, cara, mas não é só pra ele falar com meus pais, né? É pra ele me conhecer.
Igual a Charlie falou, é explicar em português. É a festa junina, são os doces. Que não vai ter explicação, porque ele vai entrar na cultura. E vocês manterem isso com livros, filmes, atividades, festas, é muito importante. Parece pouco, mas é muito importante, principalmente quando você vive numa cidade menor, que meio que, assim, Londres não vou falar que é fácil morar em Londres, mas é muita coisa. É muita coisa acontecendo. Você tem tudo, tem nada, e é isso. Mas quando você tem que se readaptar numa cidade menor, mais interior, as nossas raízes é tudo que a gente tem, né? É, exatamente. E assim, é porque também o Gabriel, a gente veio pra cá, ele tinha 5 anos e meio, ele já frequentava escola, ele foi alfabetizado, então ele tem o português muito forte, ele tem a brasilidade muito forte. Então eu falo com a Isa de vez em quando, ele na escola, ele é o estranho, fala, mamãe, todo mundo acha que eu sou esquisito. Eu falei, não, Gabriel, você é normal, todo mundo que é esquisito. Porque o jeito, né? Que não tem o negócio do toque, de abraçar, e aí tem isso. Aí eu falo, você tem que manter o seu jeito, não importa o que todo mundo fale, se você é estranho. Eles são estranhos, eles que têm que mudar. E uma coisa também que também é um absurdo são pequenas coisas. Ele fala, eu faço 4 refeições por dia, eu escovo os dentes 3 vezes no dia. Não, mas você escova o dente 4. Não pode na escola, não pode. Eu falei, Gabriel, eles estão errados. E é isso, nunca se viu almoçando, escovar o dente depois do almoço. Então, tudo isso você traz um pouco do Brasil, né? Que quem tá no Brasil romantiza. Não, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos são países de primeiro mundo, tudo lá é melhor. Não é isso. E são essas pequenas coisinhas que a gente está conversando aqui que você compara e você vê, não, realmente o Brasil está anos-luz na frente de Estados Unidos e dos países que você acha que são de primeiro mundo. E, gente, pra gente terminar, queria que cada uma de vocês desse um conselho pra alguma mãe. Talvez uma mãe que esteja chegando agora e não saiba muito bem. Pode ser na Inglaterra ou qualquer lugar, tá? Mas alguma mãe que esteja chegando agora e não sabe por onde começar. Ou uma mãe que já tá há muito tempo, mas sente falta dos amigos, não tá conseguindo se encaixar. Acho que quando a gente mora fora, a gente sempre tem bons conselhos pra dar pra mães que estão passando por isso e também se identificar. Às vezes a gente se identifica, né? Não sou só eu. Então eu queria que vocês dessem alguma palavra de sabedoria aí pras mães que estão ouvindo a gente agora. Então, eu acho que primeiro as mães podem procurar um Instagram, um Facebook, como a Charlie falou. Até um grupo, às vezes, do próprio país ali, da cidade que ela mora, né? Tem grupos no Facebook. E tentar encontrar mesmo de forma online pessoas que possam ajudá-la, pessoas que possam acolhê-la e também informar, né? Às vezes a pessoa, né, como você falou, pode ser que já viva aqui há muitos anos, mas viveu numa bolha, viveu numa coisa mais fechada, então conhece outras pessoas que são mais abertas, grupos e Instagram como o nosso, Mães na Inglaterra, com certeza tem vários Instagrams por aí em outros países. Acho que é isso, e também não deixar de lado, né, as raízes, o nosso jeito brasileiro, né, que às vezes a pessoa tenta se encaixar no outro país, tenta mudar o seu jeito, mas cada um tem o seu jeitinho, né, no jeito que nasceu e onde conviveu, né, quem foi criado no Brasil tem mesmo o seu jeitinho diferente. Acho que sempre manter isso. Então, eu falaria para nunca romantizar a vida no exterior. Eu aprendi isso na pele. Não romantize, não fique achando que tudo é mil maravilhas, coloca aquela leite cor-de-rosa e fala, não, aqui é muito melhor do que no Brasil. Não pense assim. Não se feche para novas amizades. Não vá achando que a comunidade brasileira no exterior não é uma comunidade legal, não tem pessoas legais. Isso daí eu já escutei muitas histórias de pessoas, eu não quero ficar com brasileira. Besteira isso. Tem brasileiro legal e não tem brasileiro legal, assim como tem britânico legal e britânico não é legal. Não é porque tá no Brasil. E não perca a sua essência. Se você tá num país e você acha que
almoçar, sei lá, 11 da manhã muito cedo, não almoce 11 da manhã, almoce no seu horário. Siga a sua rotina, faça as coisas de acordo com a sua família. Não tenta se encaixar para tentar agradar uma determinada sociedade, vamos dizer assim. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!